Fala pessoal, mais uma vez aqui gravando um vídeo. Hoje nós vamos tratar um caso de medicina. É um caso de um médico, né, que gerou tanta repercussão que já tem até minissérie, documentário contando a história desse caso, né? Não é muito antiga, é até mais para recente, né? E deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha, aqui temos algumas manchetes do caso. Não sei se dá para ler aqui. Tentar aproximar aqui, tá? Não sei se dá para ler, acho que dá. E isso aqui povoou os noticiários policiais durante muito tempo, da televisão, dos jornais, revistas, rádios, é isso que eu estou falando. Tem até já documentário e minissérie, né? Mas, enfim, eu queria fazer um exercício diferente hoje. Muito embora eu trouxe aqui essas duas reportagens, uma é a favor e outra é contra, né, o caso desse médico, né, o Dr. Abdel Maci, que é um médico muito famoso, especialista em reprodução humana, né, em fertilização in vitro. E para quem não acompanhou ou não se lembra muito, ele foi acusado pelas pacientes dele, muitas pacientes, e na verdade de condenação foram 52, que o acusaram de estupro. A primeira vítima, quando resolveu, né, sair do silêncio, não se calou, ela denunciou e acabou encorajando as demais. E ele na época sempre negou, né? E o que acontece? Ele até levou vários anos foragido. Ele saiu do país para se furtar a aplicação da lei brasileira e acabou sendo preso no Paraguai. E, curiosamente, o que chama a atenção na matéria dá conta de que ele foi descoberto lá no Paraguai depois de todos esses anos. Ele ficou aproximadamente uns 4 anos, se eu não me engano, foragido no Paraguai, e ele foi descoberto justamente por causa da ostentação. Estava levando uma vida muito confortável, muito bem obrigada. Muito bem obrigado. Né? Mas o exercício que eu queria fazer hoje com relação a esse caso seria o seguinte: suponha, vamos supor, né? Nós vamos fazer um exercício, tá? Uma ficção, mas suponha que você fosse o juiz do caso. Suponha que você está no seu gabinete despachando os seus processos e me aparece esse caso, né? Você, como o juiz que tivesse a competência para decidir sobre a liberdade ou não desse paciente. Paciente aqui não é no sentido médico, tá, gente? Paciente aqui no sentido jurídico, porque quando você impetra um mandado, né, judicial de segurança, requerendo, se for o caso aqui, a liberdade,
normalmente de liberdade, a gente chama-se habeas corpus, né? Mas o favorecido pelo habeas corpus ou pelo mandado de segurança é o paciente. É o paciente. Então, o paciente aqui não é no sentido médico, é no sentido jurídico. E o paciente seria esse médico acusado por esses vários abusos, né, sexuais, de estupro, né? Você despacharia a favor ou não da manutenção da prisão? Olha, se eu não tivesse acesso aos autos e a defesa e as provas, pelo que eu vi na televisão, eu acho que não seria possível, tá? Mas eu creio que as provas dos autos deveria ser muito diferente, porque aparentemente ele conseguiu, né? Ele conseguiu uma medida satisfatória, né, de liberdade, e ele aparentemente ele conseguiu comprovar, apesar de no final das contas ele ter sofrido essas condenações, né? Mas, enfim, não é assim que se foi avaliado pelo juiz ao qual coube o julgamento, né, desse caso. Enfim, o exercício hoje seria esse. Quer dizer, se você tivesse que despachar nesse caso, eu posso até dar a minha opinião. Na minha concepção, eu acho que havia elementos suficientes para não conceder a medida de liberdade que seja, né? A defesa até alegou que ele fez uma perícia e essa perícia constatou que ele não tinha capacidade, que a saúde dele era frágil, né? Mas essa perícia foi realizada, quer dizer, após a prisão dele, quer dizer, o tempo que ele estava foragido, ele já tinha essa doença era pré-existente ou não, quer dizer, a gente tinha que avaliar essa situação, porque aparentemente ele estava tendo uma vida até muito confortável fora do país, né? Ele não estava aparentemente muito disposto a cumprir essa pena, ou mesmo que ele entendesse que ele era inocente. E no entendimento ele pode achar que ele era inocente, não sei. Mas na minha concepção, à primeira vista sim, eu achava que não seria possível essa concessão não. Hoje eu só queria fazer esse exercício mental, deixar com vocês essa consciência. Se fosse você o juiz responsável, que decisão você tomaria, né? É só um exercício, porque nem eu e nem você somos o juiz responsável por esse caso que a gente está comentando aqui hoje, mas serve como parâmetro para, em outras situações, você também pensar dessa forma, pensar com a cabeça fria. Será que era possível? Será que não era? Para a gente também evitar de cometer erros, né? Para a gente evitar de cometer erros, porque a justiça de verdade, como a gente sempre vem dizendo, não pode cometer erros. Tá certo, pessoal? Então o vídeo de hoje era sobre esse caso, tá? Reacender um pouco essa memória, fazer esse exercício sobre esse caso, e a gente vai encerrar o vídeo por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.